Olá, família Seduca, tudo na paz? Espero que vocês estejam bem. E eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que está lá em Jeremias, capítulo 29. Esse texto de Jeremias, ele é uma carta que Jeremias escreve ao povo que está no exílio babilônico. Ele escreve essa carta porque, se você olhar lá o capítulo 27, você vai ver que tem profetas dizendo de que aquele tempo era para ir embora, que estava acabando, que todo mundo ia voltar já para Jerusalém. E Jeremias já profetizava que Nabucodonosor viria, invadiria Jerusalém e levaria todo mundo cativo. E ele diz, olha, vai ter um período de 70 anos. Se você for lá em Daniel capítulo 9, você vai ver Daniel dizendo, lendo a carta, essa carta que Jeremias escreve e entendendo que o tempo do cativeiro tinha terminado, tinha acabado, estava acabando. E logo depois, se você for em Esdras, você vai ver Ciro permitindo então que Esdras e depois, já mais tarde, o Neemias voltasse para reconstruir o muro, reconstruir o templo. Contudo, Jeremias escreve uma carta para aquelas pessoas que estavam no exílio, para esse tempo de cativeiro. O que isso tem a ver conosco? A gente também está vivendo esse momento de transformação, não é? A gente está saindo, vivia um momento, um tipo de relação, e a gente vai para uma outra relação, para uma outra patamar de relacionamento da sociedade. A gente está em outro tipo de escola, com outras ferramentas, a gente está aprendendo a se adaptar, a gente aprendendo a viver nesse novo momento, e o que virá mais tarde também será diferente. Como foi no povo de Israel? Se você olhar o livro de Esdras, o livro de Neemias, você vai ver que a vida deles lá também era diferente. Tem um texto interessante de Esdras que fala que quando constrói o templo, os mais velhos choram, porque lembravam de como era o templo na época de Salomão. Então era um misto de choro, de alegria por nova construção, mas também de assim, olha como está tudo diferente e as novas relações se estabelecem. E aí o que eu quero pensar com você é, Jeremias escreve uma carta para aqueles que estavam no exílio, nesse período que não era nem o anti-Jerusalém e ainda nem era o futuro de como seria. Como que eles teriam que viver nesse tempo? Eu penso que essa é algo que a gente precisa aprender, né? Você, aluno, a gente, professor, pai, mãe, a gente precisa aprender a viver nesse momento. Porque a gente não pode nem estar no passado e nem estar pensando no futuro, quando que as aulas voltam e tal. Como que deve ser, então, a nossa vida? Jeremias escreve essa carta, e você pode ler o texto depois, e ele diz assim, eu quero ler alguns versículos. No versículo 4, capítulo 29. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Esse é um pressuposto que a gente precisa ter. Olha, Deus governa todas as coisas, ele não perdeu o controle. Ele sabe o que está acontecendo e tudo está nas mãos dele. Então Jeremias escreve a esses que estão no exílio. Ele diz assim, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Essa expressão que ia chamar a tua atenção. Ele diz, multiplicai-vos aí e não diminuais. A palavra de Jeremias para o povo é vivam, é vida que segue, as coisas acontecem e continuam acontecendo. E você, aluno, aluna, você precisa achar o jeito de você estudar, porque a vida segue. E aí a orientação de Jeremias é multiplicai-vos e não diminuais. Você tem que aproveitar esse momento de aprender, de crescer e de multiplicar, aumentar o seu conhecimento e não diminuir. Não chegar depois, quando as aulas voltarem, as coisas passarem, e você está com menos conhecimento do que tinha antes, porque você ficou parado, sem estudar. A vida continua, querido. A vida está andando e você e eu precisamos nos adequar, como Jeremias diz, vivam esse período, até chegar ao fim.
do exílio, até chegar ao fim do nosso isolamento, até acabar essa pandemia, a gente precisa aprender a viver. É vida que segue. Multiplicai-vos e não diminuais. Que a gente possa manter firme e a gente aprender nesse período. Então você acha, agora a gente está começando um novo bimestre, a gente já estabeleceu algumas regras, já aprendeu algumas coisas de mexer nos nossos equipamentos e agora esse segundo bimestre vamos fazer o melhor para que a gente possa multiplicar e não diminuir. E quando a gente retornar, a gente possa perceber que todo mundo teve um bom aproveitamento e a gente aprendeu coisas boas e positivas nessa época. Ok? Deus abençoe você. Lembre-se disso. Use essa frase. Vida que segue. A vida continua. E você precisa estudar, precisa aprender, precisa separar seu tempo para esse estudo, para se dedicar ao seu aprendizado. Multiplicai-vos e não diminuais. Deus abençoe você, a sua família e que a graça do Senhor seja sobre a sua casa. Abraços no coração. Saudades de todos.